Estamos com mais uma Belcast e hoje nós iremos falar sobre identidade de governo. Você que está nos acompanhando, nos assistindo, não se esqueça do seu like, de compartilhar, dê seu dislike, compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece, porque duas coisas, alguém que precisa ouvir esta palavra ou alguém que na verdade precisa literalmente de uma mudança de vida. E ao fazer isso, você vai ajudar essa pessoa. E claro, também vai nos ajudar a espalhar a nossa mentoria, a nossa palavra, a nossa mensagem. E hoje nós queremos falar sobre identidade de governo. E o que é identidade de governo? Como, na verdade, entender esses princípios, que são princípios bíblicos, e por que o ser humano como um todo, em algum momento, ele perdeu esta capacitação de ter esta literalmente ideia e ter esta visão e ter muito mais do que visão ou ideia, ter esta identidade de governo. Quando você vai para a Bíblia, você encontra uma ordem de Deus, lá no livro do Gênesis: crescei, frutificai e multiplicai. Nós vemos também lá em Provérbios 23, versículo 23, Salomão dizendo o seguinte: olha, eu te aconselho que compres a sabedoria e o conhecimento e não os venda. Olha que coisa interessante. E Salomão é tido como o homem mais sábio e mais rico que já passou pela história. E quando você, hoje, nesse tempo que estamos vivendo, que nós chamamos de dispensação do favor, ou dispensação do amor, ou dispensação da graça de Deus, nós percebemos que Salomão teve um pouquinho daquilo que nós podemos ter hoje. Então, a identidade, na verdade, nós não estamos nos referindo ao seu RG, à sua origem paterna, materna. Nós estamos falando da sua essência, do seu verdadeiro eu, ou seja, daquilo que na verdade foi criado, que está dentro de você como filiação e mais, é esse entendimento da eternidade, de que você é eterno. E quando você começa então a entender estes princípios bíblicos, então você começa a trabalhar em segurança, mas também em paz, para desenvolver a sua verdadeira identidade. Eu disse aqui que Deus disse: crescei, frutificai, multiplicai. Então você percebe que a ordem do eterno, do Criador, foi para que nós nos mantivéssemos em movimento constante. Então crescer, frutificar, governar, exige o quê? Movimento constante. Por isso que o ser humano não foi criado para viver estagnado. Eu sempre digo o seguinte, que o contrário de sucesso não é fracasso. O contrário de sucesso é conformismo. E pior, você encontra muitas pessoas dizendo: fazer o quê? É assim mesmo. Deus é soberano. É a vontade de Deus. E vou te falar uma coisa aqui. A vontade plena de Deus já aconteceu. Há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, quando Deus se fez homem, morreu e ressuscitou. Aí você diz: não, Deus governa tudo. Eu vou te falar algo aqui que pode te assustar. O governo da terra não está nas mãos de Deus. Porque lá nos Salmos, a Bíblia diz que a terra Deus deu aos filhos dos homens. Onde Deus governa, não tem caos. Onde Deus governa, não tem enfermidades, não tem pobreza. Por exemplo, no céu tem pobreza? No céu tem luto? No céu tem morte? Não, porque lá ele governa. Por isso que a oração do Pai Nosso é: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Olha que coisa interessante. Então, quando você começa a entender o que significa identidade de governo, você então começa a entender que também existem crenças que fazem você agir como você age. Uma outra coisa interessante que eu quero que você entenda: nós falamos muito de fé. Ah, fulano não tem fé, Beltrano não tem fé. Ou seja, para começar, nós temos que entender que existe a fé natural.
E o que é a fé natural? É a fé com base nos 5 sentidos, onde a neurociência explica aqueles atos de repetições familiares do que você ouviu, do que você vê, do que você viu dos seus pais. Para que tenhamos uma ideia, a neurociência diz o seguinte, que os últimos 3 meses da criança na barriga da mãe, ela ouve tudo. E quando a criança nasce, até os 7 anos de idade, é uma fase assim, muito minuciosa, é uma fase que tem que se ter muito cuidado, porque a criança absorve tudo que ela ouve, que nós chamamos de fase teta. A criança ouve, absorve e multiplica. E aí, para onde vão então essas informações ou essas crenças que ela viu e que ouviu dos pais durante esses primeiros 7 anos, contando aí com os 3 últimos meses na barriga da mãe? Vai para o seu subconsciente ou para o inconsciente. E aí entra o quê? Aqueles atos repetitivos ou padrões mentais, que aí entra a linha de Carl Jung, que foi contemporâneo de Freud. Ele foi discípulo de Freud, na verdade, mas em um certo momento eles se discordaram, perdão. Eles começaram a não combinar nas ideias. E aí, Carl Jung, ele criou, na verdade, os comportamentos familiares, ou o sistema de crenças familiares. É importante que você entenda o quê? Que você precisa entender que a neurociência, ela nunca contradiz a Bíblia. Pelo contrário, a neurociência, ela afirma aquilo que a palavra de Deus afirma. E aí, quando estamos falando de fé, a priori, como mencionei aqui, estou falando da fé natural. Um grande exemplo bíblico de fé natural, aquele centurião. Ele tinha o seu servo doente e chegou em Jesus e disse: mestre, o meu servo, o meu criado, ele está enfermo. E Jesus disse o quê? Irei curá-lo. Irei onde ele está. E a Bíblia diz que o centurião disse: mestre, não precisa ir onde o meu criado está, porque eu sou homem de autoridade e eu digo: vá, o meu criado vai, vem e ele vem. Basta uma única palavra e meu servo será curado. E o que Jesus disse com a palavra deste centurião? Nunca vi tão grande fé como em ti, tamanha fé como em você. Analisemos aqui, o centurião, ele não era discípulo de Jesus, nem judeu ele era. Se nós fôssemos contextualizar, ele não frequentava nenhuma igreja evangélica. E aí Jesus para e diz: uau, nunca vi tamanha fé. Mas por que o centurião disse: eu sou homem de autoridade, digo vai e a pessoa vai, vem e a pessoa vem? Porque ele era um homem de autoridade, ele foi treinado, ele foi discipulado, ele foi, na verdade, ele foi criado um sistema de crenças de autoridade na mente daquele centurião. E quando ele viu Jesus, ele literalmente sabia, porque ele não tinha nenhum problema com a autoridade, que se o mestre dissesse uma palavra, o seu servo seria curado. Um outro exemplo que eu gosto muito de citar é a mulher Ciro-fenícia, que procurou Jesus porque sua filha estava enferma. E Jesus então disse: olha, não é justo, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E a mulher disse o quê? Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus para e disse: mulher, grande é a tua fé. Mas por que Jesus fez isso? É importante que você entenda. Já ouvi vários expositores da Bíblia dizerem que Jesus humilhou a mulher. Mas negativo, Jesus não a humilhou. O que Jesus fez, na verdade, foi descer no nível de crença dela e puxá-la para o nível de crença dele. Uau! Ou seja,
repito, aquela mulher também não era judia. Aquela mulher também não era evangélica. Aquela mulher também não frequentava escola bíblica dominical. Aquela mulher não frequentava o culto de domingo. Era uma gentílica. Mas ela ouviu falar de Jesus e tinha um problema. E qual era a fé natural que ela tinha? E aqui não estou dizendo que a fé natural não seja boa, pelo contrário. Mas não basta só ficarmos no nível de fé natural. E aí Jesus, então, ele diz, mulher, grande é a tua fé. E por que Jesus fez isso? Presta atenção. Os judeus não criavam cachorrinhos. Os judeus não criam cachorrinhos. Os judeus não comem carne de porco. E uma série de coisas. Mas os gentios, sim. E os sírio-fenícios, sim, criavam cachorrinhos, ou os pets, como se diz hoje. Hoje é raro uma casa que não tem um pet. E como são os pets na sua casa? Eles insistem, você vai comer, você diz, não, a ração sua está ali. Mas eles insistem até ganhar um pedacinho de carne. E você dá por quê? Porque você ama os pets. Então, quando Jesus disse, olha, não é lícito, justo, tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, Jesus desceu no nível de crença daquela mulher para puxá-la para o nível de crença dele. E qual que é a crença de Jesus? É a fé de Deus, é a fé de Cristo. E a fé de Cristo, nós sabemos que só possuem aqueles que nasceram de novo. Mas todo ser humano possui a crença natural, que aí entra os 5 sentidos, visão, paladar, olfato, toque, audição, que todo ser humano tem isso. Então, de acordo com o ambiente que você vive, você desenvolve um sistema de crenças. E é por isso que as pessoas não desenvolvem o quê? A identidade de governo. Deus quer fazer, mas as nossas crenças limitam. Então, eu sempre digo que nem sempre falta de fé, ter pouca fé, ou não ter fé, ou ter muita fé, é o contrário o antônimo, por exemplo, de fé é não ter fé. Ou pouca fé. Geralmente, o contrário de fé pode ser crenças erradas. Sistemas de crenças errados. E aí você entra e fala, tudo posso em Cristo que me fortalece. Quem aqui, por exemplo, nunca viu aquela cena de final de ano, em que as pessoas vão para as suas igrejas, e alguns vão para a praia de branco, sei lá, e fazem votos que o ano que vem vai ser um ano poderoso, vou quebrar paradigmas, muita coisa vai acontecer, e na igreja elas choram, e estão em famílias, e fazem votos, e votos, e votos, e o ano vira e nada muda. Por quê? A culpa é de Deus? Não! O que Deus tinha para fazer por nós, Ele já fez. Há 2024 anos atrás, quando Deus se fez homem, morreu, mas ressuscitou. E uma das últimas palavras de Cristo na cruz foi, está consumado. O que eu vim para resolver em relação ao ser humano, ao homem, eu já fiz. Agora, por que as coisas não acontecem? Por que as coisas não acontecem? Lamentavelmente, as pessoas atribuem coisas ruins a Deus. E as pessoas fazem aquele ar religioso de piedade, como se isso agradasse a Deus, por exemplo. Deus é soberano. E Deus é soberano, sim. Deus sabe todas as coisas, para esconder as nossas crenças erradas, ou seja, a nossa fé de Deus, a nossa fé espiritual. Porque a Bíblia diz o quê? Se tiverdes fé como, não de um tamanho, no original, no grego se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, vá para o outro lado, este monte irá. Não é do tamanho, mas é
como um grão de mostarda. E como é um grão de mostarda, por exemplo? Como é um grão de mostarda? Um grão de mostarda, ele é pequeno, mas ele é impenetrável. Nada consegue entrar num grão de mostarda. Ele é como se fosse uma mini pedra, não vou dizer nem pedra, mas aquelas bolinhas de aço. Não penetra nada. E aí, a Bíblia diz, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, tudo que você pedir lhe será feito. Olha só, no próximo vídeo, eu quero dar continuação nesse tema identidade de governo, mas estou trabalhando primeiramente com a desconstrução de crenças que impedem você de exercer a sua identidade de governo. Portanto, não te esqueça de dar seu like. Eu chamo dos 3 Cs. Curta, comente e compartilhe. Assim você me ajuda e você também, consequentemente, irá ajudar pessoas que precisam ouvir esta palavra, este ensinamento, esta mentoria, que é a desconstrução de crenças que te limitam, para que você possa, sim, exercitar e ter a fé de Deus. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.